Eu gostaria, como toda a nossa programação está sendo transmitida ao vivo pela TV Senado, pela Rádio Senado, por todos os nossos meios de comunicação, eu vou aqui convidar, inicialmente, isso aqui nós estamos falando para todo o Brasil, Giana, para que você, em nome também da CNI, como diretora de inovação, possa aqui estar fazendo aqui as suas colocações nesse evento, que eu diria até como conclusão, né? E que eu quero aqui também, mais uma vez, agradecer a participação da CNI, que foi de suma importância para que a gente pudesse realizar o primeiro Congresso do Futuro. E, claro, já contando com a parceria e a participação da CNI para o ano que vem. Alô? Boa tarde às senhoras, aos senhores. Na verdade, senador Wellington, eu vou falar muito pouco em razão do tempo, mas eu gostaria de dizer que a CNI, nós ficamos muito felizes pelo convite do senhor e do senador Cristóvão para poder ajudar na formatação, no conteúdo, na indicação de representantes que trouxeram, na verdade, a visão do mundo empresarial. Nós temos essa proximidade, principalmente pelas instâncias de comunicação com o setor empresarial. Aí eu destaco aqui a mobilização empresarial pela inovação, que é coordenada também com a nossa diretoria. Os representantes das indústrias que estiveram aqui, estão aqui agora e vão falar também em nome, como a visão da indústria, são participantes ativos da mobilização empresarial. E nós acreditamos que uma visão de futuro deve trazer também, né, uma visão compartilhada com a indústria, com que o setor empresarial acredita que possa, de fato, fazer avançar a inovação, a competitividade do país e também, por consequência, a qualidade de vida das pessoas e a prosperidade. Então, mais uma vez, eu vou falar pouco para dar espaço para os nossos representantes da indústria, mas eu gostaria de agradecer pela oportunidade da CNI contribuir com o trabalho da Comissão do Futuro. Esperamos, sim, poder contribuir no próximo ano. E destaco aqui, se o senhor permitir, que também teremos um congresso de inovação no próximo ano, uma realização da MEI, da Mobilização Empresarial pela Inovação, que será nos dias 27 e 28 de junho. Então, já aproveito aqui para convidar a todos. Obrigada. Eu quero agradecer aqui mais uma vez e também já aqui imediatamente passar para o Dr. Franklin Luzes Júnior, diretor da Microsoft. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senador Wellington Fagundes pelo convite e pelo senador Cristóvão Buarque pela oportunidade de estar apresentando a iniciativa que a Microsoft desenvolveu no país para fomentar o ecossistema de startups. Como foi colocado hoje pela manhã, o mundo está mudando, a educação está mudando e a tecnologia também está mudando muito rápido, principalmente com o apoio das empresas inovadoras, as empresas disruptivas, que são as startups. E nós, com a Microsoft, com o objetivo de promover, fortalecer a economia nacional, fortalecer o ecossistema, desenvolveu esse programa que eu vou apresentar agora para vocês. Por que a gente fala tanto de startups e por que é tão importante a gente ajudar essas empresas inovadoras e jovens crescerem? Porque elas crescem muito rápido e se tornam colossos. Antigamente, a gente olhava que as grandes empresas, as bilionárias, eram empresas que tinham fábricas, que tinham um grande número de empregados. E hoje, as startups, elas hoje, como o Airbnb, ela vale mais do que muitos hotéis, como o Marriott, por exemplo, e não tem nenhum quarto.
Então, essa é uma mudança que está acontecendo na economia mundial, que as empresas crescem mais rápido até. Ela chegou a 1 bilhão muito mais rápido do que o Merit, por exemplo, chegou a 1 bilhão de faturamento. E, com isso, gera também impacto econômico, porque elas contratam gente, elas geram um canal de acesso. E esse é um fenômeno mundial, como vocês podem ver na apresentação. O mundo, hoje, promove ecossistema de startups, desde a Ásia, da Europa, dos Estados Unidos. E o Brasil já figura em 12º lugar no ranking, com São Paulo como a 12ª cidade mais importante do segmento. A gente está feliz de ver São Paulo no 12º lugar, mas se nós compararmos com o PIB do Brasil, a gente deveria estar em 7º, 8º e não em 12º. Então, a gente tem um trabalho a fazer, que é o grande objetivo que a gente tem. Esse fenômeno no Brasil é muito forte. A gente está vendo aqui também no gráfico inúmeros projetos de fomento, fundos internacionais vindo para o Brasil, fundos nacionais sendo criados, como o nosso fundo BR Startups, que está listado aqui, aceleradoras em várias cidades do Brasil, incubadoras, projetos do governo federal, como o Startup Brasil, do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Softex. Então, isso é um fenômeno que está realmente influenciando muito o mercado aqui no Brasil. E, com isso, a gente desenvolveu o que a gente chama de jornada empreendedora. E, basicamente, eu vou contar a história da Ana. A Ana é uma menina de 6 anos e que tem a vontade de programar. Porque hoje, para você se tornar um empreendedor de uma startup de tecnologia, você precisa saber programar, você precisa saber matemática, como disse aqui o Cristóvão Buarque, matemática e português são ciências básicas para a gente conseguir desenvolver, né? Porque você tem que programar, saber código e saber escrever, saber português. Então, a gente desenvolveu um programa chamado Eu Posso Programar, é um site público, qualquer pessoa, vocês que estão nos ouvindo, podem acessar, crianças de 6 a 16 anos, para aprender a programar ludicamente. A gente usa o Minecraft, a gente usa várias plataformas de desenho para a gente facilitar o ensino. Daí treinamos os professores, porque as crianças passam mais tempo na escola do que em casa, então a gente treina também os professores embaixadores. Doamos softwares para as escolas registradas para que elas tenham acesso à parte de software para desenvolvimento, né, para treinamento e capacitação dos seus alunos. A gente tem, depois, quando as crianças crescem, a gente tem um programa chamado Student to Business, ou S2B, com cursos profissionalizantes. São mais de 30 mil pessoas por ano que são acessados. Todos esses cursos são acessados pela internet online, sem custo. Então, todos vocês que estão assistindo podem ter acesso. Essa é a primeira parte, que é a de educação. Depois, partimos para a jornada de empreendedorismo. A criança já aprendeu a programar, já tem acesso à tecnologia, e a gente, então, promove uma Copa do Mundo de Computação chamada Imagine Cup, que o lançamento todo ano acontece cada país, a Microsoft está presente em mais de 120 países, todo país tem a sua eliminatória e o ganhador vai competir na final mundial. O Brasil, historicamente, muito bem posicionado. Nos últimos anos, o Brasil está sempre entre os 5 principais. Ano passado, o ganhador do Brasil ganhou o Campeonato Mundial. Meninas da USP ganharam o Prêmio Mundial. E, com isso, a gente promove que ideias das faculdades, de alunos, obrigatoriamente a Imagine Cup para alunos de faculdade, que possam virar, no futuro, em startups. Com isso, então, a gente inaugura a próxima fase, que é o programa BeSpark. A gente oferece software para as startups gratuitamente terem acesso aos seus softwares. Se a empresa tem menos de 5 anos e menos de $1 milhão de faturamento, elas podem ter acesso à plataforma da nuvem da Microsoft e os softwares da Microsoft. Novamente, online, vocês que estão escutando podem acessar. E, por último, a gente tem 2 iniciativas que coroam o desenvolvimento. Eu já tenho uma ideia, já quero abrir uma empresa, tem um instituto sem fins lucrativos, que é o Instituto Innovaction, que faz com que a gente transforme a ideia em empresa. E depois que a empresa está formada, eu tenho um investimento de risco, como naturalmente acontece no mundo. Esse mercado é financiado por investidores e a gente tem um fundo chamado BR Startups, que oferece capital semente para as empresas. Com isso, a gente conclui essa jornada de apoio dos 6 aos 40 anos, porque não precisa também ser empreendedor de faculdade. Hoje tem muita gente empreendendo também na vida adulta.
Me perguntam sempre as características das pessoas que a gente está recrutando. Que características um empreendedor ou empreendedora precisa ter para receber investimento da Microsoft ou participar dessa cadeia. E as características é o que estou listando aqui. Primeiro, a pessoa precisa pensar grande, não ter medo de grande desafio. As startups crescem muito rápido, o Waze hoje é usado no mundo todo, começou em Israel, hoje está em mais de 100 países. Então, a pessoa tem que ter essa coragem, essa iniciativa de querer estar no mundo todo, querer crescer rapidamente. Depois, ser aberto e respeitoso, porque as startups erram. As primeiras ideias geralmente não são as que dão certo. O empreendedor precisa saber ouvir críticas, saber ouvir que está fazendo algo errado e mudar. A gente chama isso de pivotar na linguagem técnica, e isso é muito, muito comum no mercado de startup. Geralmente, são 2, 3 tentativas até ter sucesso. A ideia de querer mudar o mundo, a gente quer pessoas que não só querem ganhar dinheiro, mas também querem impactar a sociedade, trazer benefício para o país, trazer benefício para o Brasil, para a saúde, para a educação. Então, fazer muito mais, trazer um mundo melhor para os nossos filhos. Então, acho que isso é muito importante. Empoderar pessoas, que é a mentalidade que acontece no Silicon Valley, nos Estados Unidos, que o sonho é de todo mundo. Todos ganham ação, todos participam do risco, seja abrindo champanhe se dá certo, seja fracassando se der errado. Isso, nos Estados Unidos, é muito comum, você abre a empresa, se todos ganham ação. A gente queria que a gente promove que essa mentalidade seja aplicada aqui no Brasil, de que não só os fundadores, mas toda a equipe que está trabalhando participe do sonho. A gente quer também valor compartilhado, que é o do conceito do Porter, de que tem que ser bom para o país, tem que ser bom para o investidor, tem que ser bom para o empreendedor, tem que cumprir as leis. Então, a gente é o ganha-ganha, que é muito importante para todo mundo. E o último é o conceito do que o Bill Gates nos promove, que é o capital criativo. A Microsoft é uma empresa listada em bolsa, ela tem que dar lucro para o seu acionista, isso é um preceito de toda e qualquer empresa pública listada em bolsa, mas ele nos convida a pensar mais. O que a gente pode fazer que não é nossa obrigação, que não está no nosso job description, no nosso modelo de trabalho, que a gente pode melhorar a vida das pessoas, melhorar a sociedade, gerar impacto para o país. Isso é um a mais que a gente pode contribuir, e é isso que eu gostaria de ver nos empreendedores, que eles pensem em fazer a mais, em contribuir criativamente para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento do seu país. A gente também quer resolver um problema que a gente chama de uma lacuna do capital que existe no Brasil. O Brasil não tem uma estrutura de investimento sólida que nem a americana, e existe um problema. Aqui vocês veem que existem mais de 300 incubadoras no Brasil, principalmente dentro de faculdades, mais de 20 aceleradoras, mais de 100 fundos estruturados de private equity ou venture capital. Mas se você tem um projeto, já tem uma empresa, já recebeu um investimento de uma aceleradora ou de um anjo, e você precisa dar um salto agora de ampliar o número de clientes, ganhar volume de venda, você provavelmente vai precisar entre 400 mil e 3 milhões, e muito poucos grupos financeiros promovem esse capital hoje no Brasil. Na literatura chama isso de Vale da Morte, né? Que é uma mortalidade incrível que acontece no Brasil, de que as empresas, se tivessem capital, sobreviveriam, cresceriam, mas infelizmente por não ter capital, elas acabam morrendo, por isso o nome Vale da Morte. E o nosso fundo promove exatamente esse volume de capital. Então, nós investimos entre 400 mil e 2 milhões. A gente não compete com as aceleradoras, não competimos com o Startup Brasil, não competimos com os fundos mais estruturados no Brasil, que promovem investimentos acima de 3 milhões de reais. A gente brinca que a gente conecta os pontos. A gente conecta as aceleradoras com os fundos, grandes fundos e corporate ventures que existem no Brasil. Com isso, a gente criou essa jornada empreendedora formada por um instituto sem fins lucrativos que transforma ideias, e o nosso fundo que faz esse combustível, promove esse combustível para a empresa dar esse próximo passo e conversar com os fundos mais estruturados no Brasil. Nós montamos governança, transformamos a empresa de limitada em sociedade anônima, montamos o conselho de administração, damos mercado, que é muito importante para o crescimento da empresa. O Instituto, basicamente, ele transforma ideias
a nossa meta de sucesso é CNPJ criado. Então, a gente tem escritório jurídico, o Verano, um escritório de São Paulo bem importante, faz o contrato social, a transformação da empresa real, ou seja, registra a empresa, a gente tem despachante, a gente tem contador que registra os livros, tudo isso sem fins lucrativos e sem a gente cobrar nada. Então, esse é um programa gratuito para o empreendedor. Daí, a gente brinca que a nossa meta de sucesso é ter o CNPJ criado e ele poder ir para o mercado, ir para uma aceleradora e participar de algum programa tradicional do mercado. Como caso de sucesso, a gente tem 3 já. O Instituto foi criado em janeiro desse ano, então tem menos de um ano. A gente tem 3 casos. O primeiro deles é aquele caso da empresa que ganhou o prêmio mundial, que é a iFit Fashion, que é um marketplace de roupas sob medidas. Hoje as mulheres e os homens também no Brasil têm dificuldade, porque só tem PMG quando você vai comprar roupa, e eles criaram um modelo que as pessoas se medem em casa, e com isso você pode, se você tem um ombro maior, se você tem perna maior, se tem braço maior, se você customiza, escolhe o vestido, o tecido, a costureira desenvolve e entrega na sua casa. Esse foi o que ganhou o prêmio mundial. São meninas da USP que criaram essa ideia e hoje já são uma empresa. E nós ajudamos a criação dela. A Ivo é um projeto de mobilidade urbana para deficientes visuais. São meninas também que ganharam o Pense Grande da Telefônica, que desenvolveram um produto, um aplicativo que ajuda os cegos a se locomoverem. Elas viram um cego morrer no metrô, ele não viu o metrô e caiu, e as meninas, nós estamos no século XXI, é praticamente inadmissível que alguém morra hoje porque não viu a linha de metrô. Eles criaram, então, um aplicativo para que o cego, pelo celular, conversasse com ele, avisasse que ele está em perigo, está chegando perto da linha, qual é o metrô que está chegando, qual é o ônibus que está chegando, e isso também está ajudando também muitas pessoas. Primeiramente em São Paulo, a gente espera que possa também ser, depois cresça para outras cidades. A Safety é um software de detecção, é muito comum nos carros importados. Quando você bate, você aciona o serviço de segurança, né, o serviço de emergência. Mas a maioria das pessoas tem carros nacionais e não tem carros importados. E a Safety, mas todo mundo tem celular hoje, tem mais celulares hoje no Brasil do que pessoas, né? E com isso, o Safety, ele detecta a colisão. O carro bate, ele já chama o serviço de emergência, já chama a SAMU lá em São Paulo, não sei como é o nome aqui, em Brasília, mas ele já chama a emergência, já chama a ambulância, e como ele já conhece você, porque está no seu aplicativo, ele já passa os seus dados, seu tipo sanguíneo, se você tem diabetes, se você tem pressão alta. Então, com isso também ajuda o serviço de emergência, te dá um tratamento muito mais apropriado, porque se ele hoje chega, ele não sabe se você tem diabetes, se você tem pressão alta, se você não pode, qual é o seu tipo sanguíneo. E com isso a gente também ajuda também, não só com a tecnologia, mas também salvando vidas. Então, são 3 exemplos do Instituto que nós criamos e que apoiamos, mais uma vez, sem fins lucrativos, a gente não ganha nada com essa parte. Para concluir a parte do fundo, o nosso fundo é multicorporativo, então não é um fundo que só da Microsoft. A gente tem a Microsoft, a gente tem a Qualcomm, a Agência de Fomento do Estado do Rio, a Monsanto, o Banco Votorantim, e ontem, com muita alegria, a gente anunciou a Algar, o Grupo Algar, como parceiro do nosso fundo. Então, várias empresas participam do nosso projeto. A Qualcomm tem a Qualcomm Ventures e participa do nosso projeto. A Algar tem a Algar Ventures e participa do nosso projeto, porque a gente está, como eu falei, resolvendo o problema do Vale da Morte, promovendo o capital semente entre 400 mil e 2 milhões, ajudando a empresa a vencer esse desafio grande que ela tem hoje no Brasil de se estruturar, mudar de limitada para a sociedade anônima, conversar com um grande fundo, fazer uma rodada profissional e ganhar escala de venda. E por sermos corporações, a gente consegue, além do capital, a gente também dá para a empresa acesso a cliente, porque, exemplo, a Monsanto pode dar as fazendas para a empresa testar os seus produtos, o Banco Votorantim dá o banco para testar, a Microsoft dá a plataforma de cloud. Então, mais do que só o investimento, a gente consegue dar acesso a cliente, acesso a teste,
acesso ao mercado, que muitos somos multinacionais, então também não só podendo vender no Brasil, mas também crescer o seu negócio para fora do Brasil, que é importante para que virar uma startup de sucesso, ou os unicórnios, como eu mostrei lá, as empresas de bilhões de dólares. A gente atua em vários segmentos, eu costumo dizer que são soluções reais que endereçam problemas reais, então a gente tem soluções para agronegócio, soluções financeiras, robótica, soluções na nuvem, soluções B2B, que somos empresas. E com isso a gente ajuda ao desenvolvimento econômico do nosso país. Por exemplo, agronegócio é 20% do PIB e a gente tem uma área patrocinada pela Monsanto que ajuda empresas de agronegócio, que é muito importante. E com isso, o nosso projeto tem um reconhecimento na mídia fantástico. Nós estamos muito, muito felizes com o desenvolvimento que ele trouxe, não só de casos de sucesso, empresas sendo apoiadas e tendo resultados fantásticos, empresas sendo vendidas, mais de 6 empresas nossas já foram vendidas para grandes grupos brasileiros e internacionais. Isso também nos deixa muito feliz. E também um benefício indireto de ter essa visibilidade nacional e internacional, como a Globo News, como a Exame, como a Fortune, como a Reuters, como o Valor, é que nós atraímos os melhores, né? Quando a gente tem uma busca para que tenhamos projetos muito bons, que tragam impacto econômico e desenvolvimento para o país, e tendo essa visibilidade, os melhores acabam nos procurando, que a gente fica muito, muito feliz com esse retorno. Para concluir o meu tempo, exatamente na risca, eu quero anunciar para vocês que ontem, com a entrada do Grupo Algarra no nosso fundo, nós abrimos um processo seletivo, então todas as startups que estejam nos vendo nesse momento, que eu sei que está sendo transmitido pela TV Senado, que está na internet, essa apresentação, tem o link ali, www.fundest.com/fundo-br-startups/apply/1224. Vocês podem aplicar para o projeto, estamos recebendo projetos até fevereiro, sei que alguns, eu vou deixar um tempinho, pode tirar foto à vontade, é um nome grande, mas nossos requisitos são empresas que, como eu falei, desenvolvam soluções reais que endereçam problemas reais, que tenham pelo menos R$10 mil de faturamento, ou 120 mil ano, porque não queremos competir com as aceleradoras incubadoras, a gente quer empresas que já tenham pelo menos um produto real, que tem alguém comprando, e que tenham 2 sócios, pelo menos, um técnico e um não técnico, um CEO e um CTO, e pelo menos um que fale inglês, porque, como eu falei, o nosso sonho é que empresas brasileiras possam fazer negócios fora do Brasil, e não dá para fazer negócio fora do Brasil sem falar inglês. Então, a gente também incentiva que uma empresa possa fazer negócios amplamente fora do Brasil. Então, todos vocês que estejam assistindo, fiquem à vontade para submeter o projeto, ele está aberto até o final de fevereiro. Então, a gente sabe que vai ter férias agora, Natal, Ano Novo, a gente vai deixar aberto pelo menos 2 meses para que todas as empresas se inscrevam. Então, pessoal, fiquem à vontade, queremos ter contato com vocês e recebermos projetos inovadores no Brasil que tragam impacto. Muito obrigado. Com a palavra, alô? Quero então passar a palavra ao Antônio Campelo, diretor de Inovação e Excelência Empresarial da Embraer. Ok, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e de nós termos essa oportunidade de compartilhar com vocês o nosso dia a dia, um pouco dos nossos desafios, né? Então, indo rapidamente para a apresentação, eu queria comentar com vocês que tudo começa nessa história logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Com um projeto de Estado, com um projeto de longo prazo, um projeto com a visão soberana do país, né? Onde se decide trazer o conhecimento aeronáutico para o país. E tudo começa com uma base muito importante, que é educação. Então foram criados o Centro Tecnológico Aeroespacial, foi criado o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, uma escola de engenharia de primeira linha, né? E essa base sólida permitiu que institutos de pesquisa e desenvolvimento desenvolvessem a primeira aeronave brasileira chamada Bandeirante.
Naquela época, ninguém poderia acreditar que o Brasil fosse capaz de produzir um avião. E contra todas essas crenças, esse Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, dentro do CTA, conseguiu produzir um avião. Ora, após 23 anos, portanto, dá para vocês perceberem de quão longo ciclo é esse setor que a gente está conversando aqui, né? Após 23 anos, se decidiu criar uma empresa para poder desenvolver todo o conhecimento de engenharia no país, a engenharia aeronáutica, e também para produzir aviões. Essa empresa foi chamada Embraer, Empresa Brasileira de Aeronáutica. Portanto, a Embraer nasce em 1969 com essa missão bastante clara, uma empresa estatal e uma empresa que percorreu um caminho muito importante. Logo após 8 anos de existência, já estava exportando o primeiro avião e, a partir daí, tem uma base de exportação muito forte a empresa. Depois de 25 anos, em 1994, a empresa é privatizada e existe uma fusão entre esse conhecimento profundo aeronáutico e o empreendedorismo. Essas duas coisas fizeram a empresa crescer significativamente e ela chega em 2016 como uma das grandes forças no setor aeronáutico mundial, tanto na aviação comercial como na aviação executiva. Por que a empresa consegue caminhar com passos sólidos? Porque ela tem base em valores muito bem definidos desde a sua criação. Então, em primeiro lugar, o cliente é a nossa razão de existência. Sem ele não existe empresa. Para que a gente tenha o cliente satisfeito, nós precisamos ter excelência em tudo que nós fazemos. Nós precisamos ter inovação, ousadia. Nós precisamos atuar de forma global, nós precisamos ter requisitos, a gente precisa ter capacitações, nós precisamos ter eficácia e eficiência que nos permita atuar em escala global. Atuando em escala global, a gente cria a sustentabilidade. E para terminar a roda de valores que a gente tem, a parte mais preciosa que a gente tem são as nossas pessoas que nos fazem voar. Esse é o nosso valor. Sem as pessoas, não tem nenhum resultado. Uma outra coisa importante que quero mostrar para vocês é o seguinte: hoje a Embraer é uma empresa que tem sites no mundo inteiro. Tendo sites no mundo inteiro, permite o crescimento da empresa. Quanto mais a empresa se internacionaliza, mais força ela tem. Mais força ela tem para a criação de empregos, seja nacional ou seja em outro país. Mas quanto mais forte a empresa brasileira for, melhor para o país, melhor para as divisas, melhor para a balança comercial. Esses são alguns dos nossos produtos nas 3 unidades de negócio que nós temos: aviação comercial, aviação executiva, defesa e segurança. Provavelmente vocês já devem ter voado em um dos nossos aviões aqui no Brasil. Nós temos uma quantidade enorme, já entregamos mais de 8 mil aviões desde que a empresa foi fundada. As 2 primeiras famílias, cada uma delas já vendeu mais de 1000 aviões. A aviação executiva nós começamos há 10 anos atrás e nós já somos um dos players mais significativos da aviação executiva. E defesa e segurança, nós começamos a crescer cada vez mais e nós entramos num ramo de segurança, além de defesa. E com isso nós fizemos aquisições, ou trouxemos para o nosso portfólio empresas menores, mas empresas capazes de desenvolver sistemas. E assim nós vamos nos renovando, nós vamos ganhando agilidade num campo que é crescente hoje em dia. Eu vou aqui então falar do nosso tópico principal, que é ousadia e inovação. Como que a gente consegue fazer tudo isso? Não dá para fazer sem ter um modelo de inovação. E eu vou passar por esse modelo de inovação, fatia por fatia. O primeiro se refere ao ambiente propício à inovação, que tem que ser criado na base da empresa. Depois a parte tecnológica, a parte estratégica e, por final, a parte que hoje é muito importante, que nós chamamos de disruptiva. Passar cada uma dessas partes. A parte básica, nós dividimos a empresa em 460 células de trabalho. Essas 460 células de trabalho, elas têm a obrigação de promover para si mesmo
uma melhoria contínua o tempo todo. É o que nós chamamos de inovação incremental. Então, a gente garante que a base da empresa trabalha o tempo todo buscando inovação incremental. A empresa sempre melhora, a empresa está sempre melhorando, a empresa está sempre aumentando a sua eficiência, né? Nessa parte aí da inovação incremental, nós criamos há 9 anos atrás, outra vez vou falar, os ciclos para a gente são sempre longos. Para desenvolver o avião, a gente tem que levar 5 anos. Para preparar as tecnologias que desenvolvem os aviões, às vezes 20, 30 anos, né? Então, são ciclos muito longos, a gente tem que se preparar sempre para esses ciclos muito longos, né? Então, nós criamos há 9 anos atrás um programa chamado Programa de Excelência Empresarial Embraer, que ele foi feliz ao juntar a parte técnica de eficiência e eficácia com a parte de transformação cultural da empresa, lastreado em pessoas e liderança. Sem uma liderança comprometida, sem pessoas bem capacitadas, a gente não consegue fazer uma transformação voltada à inovação, né? E essa transformação da empresa é voltada aos resultados, muito prática, muito aplicada, né? Então, esse programa, é ele que comanda toda a estruturação dessas 460 células que eu falei para vocês. Ao mesmo tempo, não basta ter a base da empresa toda estruturada. Nós temos que ter corredores para a criação de valor para os nossos stakeholders. Quem são nossos stakeholders? São os clientes, são os acionistas, são os nossos fornecedores, sociedade e meio ambiente e, por que não, as nossas próprias pessoas. A empresa, ela sobrevive, ela vive, o objetivo dela é criação de valor para todos esses stakeholders que eu comentei. E esses fluxos de valor nos permitem fazer isso de uma forma ágil, de uma forma em que a gente consegue identificar aquilo que é mais crítico, aquilo que é mais significativo, onde estão as principais restrições da empresa e a gente promove a mudança das restrições da empresa. O tempo todo a gente busca sobrepujar todas as dificuldades que encontramos no caminho. A segunda parte é a inovação tecnológica. O nosso setor é um setor extremamente competitivo. Nós não podemos nos preparar em termos de tecnologia se não fizermos esse tipo de colaboração que está ali no quadro, né? Ali é o mapa mundial e vocês veem que a Embraer ela se posiciona em termos de colaboração tecnológica praticamente no mundo inteiro, né? Nós estamos nos Estados Unidos com vários institutos, nós estamos na Europa, nós estamos na Ásia, em Singapura, por exemplo, dentro da Ásia, né? E também no Brasil, em diversos institutos. Agora, é muito importante notar o seguinte, existe um profundo conhecimento aeronáutico que é muito fomentado pelo fato da empresa existir numa determinada localidade, né? Então, quando a gente olha Estados Unidos e Europa, tem uma fortaleza imensa de conhecimento aeronáutico, muito grande, há muitos anos, e com todo um esquema preparado para ter fomento a isso, para garantir que as tecnologias são criadas, para garantir que existam compras de artigos que desenvolvam tecnologia e com isso possa se reverter para todos, e principalmente para a sociedade, né? Da mesma forma, nós fazemos um esquema parecido no Brasil, em que ao fazer parceria, por exemplo, com uma universidade ou com um instituto, e criar um laboratório, esse laboratório se reverte em benefício para a sociedade. Então, as tecnologias são desenvolvidas, as tecnologias são vistas, elas se tornam disponíveis para toda a sociedade. Então, isso é muito importante, e isso requer toda uma preparação, requer investimento, requer toda uma articulação, requer uma rede que possa saber para onde está indo, não esse ano, não o ano que vem, mas daqui a 20, 30 anos. As publicações que nós temos de tecnologia chegam até 50 anos à frente. Então, nós precisamos estar estudando tecnologias que podem acontecer 50 anos à frente. E uma coisa muito interessante é que as tecnologias, quando estão com a maturidade muito baixa, os concorrentes passam a ser colaboradores. Por exemplo, vocês veem ali no gráfico, nós trabalhamos com a Boeing, nós trabalhamos com a Bombardier, nós trabalhamos com a Airbus, em momentos em que a gente tem que trabalhar com colaboração e não com competição. Quando a tecnologia amadurece, o mais rápido, aquele que consegue fazer melhor, aquele que está mais bem preparado, com certeza vai ter um posicionamento muito melhor, né?
E mais um exemplo aqui, por exemplo, nós temos roadmaps para as tecnologias, para onde a gente quer chegar. Aqui um exemplo em manufatura, é um roadmap desde 2007, que vai até 2019, mostrando a nossa trajetória toda de manufatura, toda a parte de automação, toda a parte de robotização, a parte de manufatura aditiva agora, e chegando em outros steps mais para frente, em outros degraus que a gente deseja atingir e que a gente se prepara anos a fio para poder fazer isso acontecer, que a gente capacita as pessoas dentro da empresa para que elas tenham condição de fazer essas tecnologias serem desenvolvidas com conhecimento mundial. A gente não tem condição de poder estar acompanhando essas tecnologias e se posicionando em relação a elas, se não tiver inserção no cenário mundial. Então, os países também precisam colaborar entre si para garantir esse cenário de inserção mundial. É muito importante que existam esses tipos de colaboração. A outra fatia aqui é uma fatia estratégica. Nada disso acontece se não tiver uma orientação estratégica. Nada disso acontece se não tiver um posicionamento de mais longo prazo, uma visão de mais longo prazo e se saber aonde deseja chegar e conhecer o mercado onde está atuando, né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, para que nós possamos desenvolver um produto, nós começamos um bom tempo antes a desenvolver as tecnologias que vão nesse produto. Muito antes de saber a demanda, muito antes de saber o mercado, nós precisamos entender quais são as tecnologias do futuro que vão permitir construir as aeronaves do futuro. Em seguida, a gente olha o mercado, vê as demandas, a gente tem que decidir qual que é o nicho que a gente vai atuar, a gente tem que entender perfeitamente os nossos competidores e a gente tem que se posicionar respeitando as nossas capacidades, as nossas condições, as nossas possibilidades de enfrentar toda a concorrência que é extremamente competitiva. Então, quando a gente desenvolve um estudo conceitual de um produto, tudo isso está embutido. E tudo isso demanda uma profunda capacitação, demanda uma profunda preparação, demanda uma consciência de exatamente onde a gente deseja chegar. E o que acontece com tudo isso que eu estou falando? Olha que beleza de aeronave que nós, há pouco tempo, há um ano praticamente, a gente colocou em disponibilidade para o mercado. Esse avião, Legacy 500, é um avião da aviação executiva. Ele está sendo chamado pelos especialistas de game changer, quer dizer, aquele que vai fazer a mudança do jogo. É uma aeronave, como as outras que a gente tem produzido também, é uma aeronave com tecnologia de ponta e com preço extremamente competitivo. É assim que a gente conquista mercado. É assim que a gente tem crescido na aviação executiva. Começamos há 10 anos atrás, demora 5 anos para desenvolver um projeto e nós já desenvolvemos 7 diferentes modelos de aeronaves na aviação executiva nos últimos 10 anos. É a capacidade e a agilidade de fazer um produto como esse que diferencia uma empresa, né? Então é isso que a gente tem feito e ali está a descrição muito técnica aqui, né, de várias facilidades que a aeronave tem e que a diferencia de todas as outras. Então todas as questões de confiabilidade, as questões de disponibilidade da aeronave, as questões de conforto da aeronave, tudo está dentro daquelas capacitações que eu falei para vocês. A gente não seria capaz de fazer isso se não tivesse uma grande capacitação. São poucas empresas no mundo que detêm o ciclo completo de desenvolvimento, produção e suporte ao cliente das aeronaves, e é o que a Embraer tem, né? Se conta nos dedos quantas empresas no mundo conseguem fazer isso. Agora, para manter essa característica, para manter essa capacitação, é preciso um grande investimento, é preciso persistência, é preciso luta, é preciso inovação. Então, essa parte estratégica, nós temos um plano de 15 anos, o nosso plano estratégico é de 15 anos e o nosso plano de ação é de 2 anos. Os dois são completamente casados. Se a gente cumpre o plano dos próximos 2 anos, nós estamos nos direcionando para aquilo que foi projetado para daqui a 15 anos. Então a empresa sempre está agindo no curto prazo, fazendo aquilo que é necessário no dia a dia, hoje,
mas sempre pensando no futuro, porque é o futuro que vai trazer para a gente a sustentabilidade. Principalmente num setor em que os ciclos, como eu falei, são de longo prazo, né? E vocês veem no meio ali que não adianta simplesmente seguir os planos. Aquela bola que está lá embaixo está mostrando, precisa seguir os planos com eficiência e eficácia. Precisa seguir os planos toda hora transformando as pessoas para que tenha inovações permanentes, porque o setor onde a gente atua é um setor de extrema competitividade. A gente não sobrevive se não estiver inovando todo dia. Só para vocês terem ideia, por ano, nós fazemos por volta de 10 mil, que a gente chama kaizens. Grupos multidisciplinares se reúnem full time, o tempo integral, por 1 ou 2 semanas, para se desafiarem a dar um salto em relação ao que fazem, né? Então, só fazendo isso é que a empresa pode realmente ir para frente. E, logicamente, ali para a felicidade de todos os stakeholders, como eu comentei com vocês, né? Agora, nada disso poderia ser feito sem renovação. E aqui é um dos exemplos que a gente tem de renovação, de acreditar nas pessoas. Nós temos uma formação de engenheiro, logo após serem graduados, eles passam, para entrar na empresa, eles concorrem com 4 mil pessoas, por exemplo, para entrar em 150 vagas. É uma seleção muito competitiva, né? E os 150 melhores de 4 mil, eles passam por um treinamento prático de 18 meses. Em 18 meses, ele simula todo o desenvolvimento de um avião. Imagina, acabou de se formar e vai fazer um avião em 18 meses. É praticamente impossível. É praticamente impossível. Mas a ação de querer fazer e de interfacear com pessoas muito sênior dentro da empresa faz com que eles ganhem uma capacitação em 1 ano e meio que equivaleria a 5 anos de experiência. Então, a gente acelera muito a entrada das pessoas e, com isso, faz uma renovação do sangue dentro da empresa. Então, já fizemos isso com 1.400 recém-formados. Isso é fundamental para a empresa, são pessoas de altíssimo nível que estão sempre melhorando. Quer dizer, os líderes de amanhã são muito melhores do que os líderes de hoje. E a gente faz questão de falar assim, eu só contrato a pessoa se achar que ela vai ser muito melhor do que eu fui ao longo da minha vida. Porque senão não compensa. Eu preciso sempre fazer melhorar. Eu preciso sempre achar que aquele que eu estou contratando vai ser muito melhor do que eu que estou contratando alguém, senão não vai para frente, né? Então, agora, a pergunta que eu faço é assim, isso é suficiente? Isso é tudo que a gente tem que fazer? Olha o que acontece. Até agradeço aqui a apresentação do Franklin, vai me facilitar muito a falar o que eu tenho que falar agora, né? Obrigado. Porque imagina esse smartphone. Quem diria, não vou muito longe, há 5 anos atrás, que nós teríamos tantos aplicativos para tudo que você quer saber, entra no aplicativo e faz, tudo que você quer monitorar num iPhone, né? Quem diria que empresas grandes desapareceriam, né? Quem diria que uma Fokker na Holanda, quem diria que uma Dornier na Alemanha, né? Quem diria que outras empresas, por exemplo, como a McDonnell Douglas, super conhecida, quem diria que essas empresas desapareceriam? Muitas empresas do nosso setor desapareceram. Aquelas que sobreviveram na aviação comercial são a Boeing, a Airbus, que tem a nossa idade também, a Boeing é muito mais antiga, a Bombardier, que foi uma fusão de 2 empresas, da Canadair de Havilland nos anos 80, e que também sobrevive, e a Embraer, que tem 47 anos. Essas são as 4 empresas. Nós somos a 3ª maior empresa aeronáutica na aviação comercial no mundo, né? É muito importante mencionar que alguns se foram e outros estão chegando. Nunca para, é para sempre. Então, hoje chegam os chineses, hoje chegam os japoneses, hoje chegam também os russos. Todos eles estão produzindo avião para competir com quem? Vocês acham que eles vão entrar para competir com os maiores da primeira vez? Não, vão competir com os menores. Então é contra a Embraer e a Bombardier. Mais uma vez a gente tem que lutar muito porque tem ameaça vindo desse setor. Então assim, alguns se vão
outros nascem, né? E outros nascem com uma força muito grande, estruturante, né? Então a gente tem que se prevenir contra isso, e é por isso que nós não podemos deixar de pensar naquilo que o Franklin da Microsoft está dizendo aqui, que o mundo hoje é muito mais moderno, o mundo é muito mais dinâmico. Aquilo que nós escrevemos ali, nós não podemos trabalhar sem pensar nas startups. Nós não podemos trabalhar sem pensar em projetos impossíveis para o futuro, né? Nós não podemos trabalhar sem pensar como que a gente faz para poder dar um salto. E como que a gente faz para causar disrupção ou não sofrer disrupção no setor que a gente atua, né? E por isso nós, há 4 anos atrás, nós já lançamos um programa de inovação que prevê bastante toda a parte cultural dentro da empresa, prevê que qualquer funcionário da empresa pode propor ser um empreendedor, pode dar a sua ideia, essa ideia vai ser incubada dentro da empresa como se fosse uma startup, essa ideia pode fazer nascer um grande negócio. E como o mundo real, muitos propõem e poucos sobrevivem. Só que todos têm orgulho de ter tentado. E todos ganham experiência, porque ao tentar ser empreendedor, todos reconhecem quão difícil é fazer essa tarefa, né? E todos eles se valorizam dentro da empresa, porque eles se tornam pessoas vistas como pessoas que desafiam, pessoas que fazem, pessoas que querem ver o mundo melhor à frente, né? Então, esse é um ponto importante, eu não vou detalhar todos os programas que a gente tem, mas vou chamar a atenção desse programa que nós chamamos Greenlight, que foi o que eu acabei de descrever. Qualquer pessoa pode fazer a sua proposta, ela pode ser até ter o seu tempo integral dedicado para tocar esse projeto. E são projetos como esse que dão vida a esse tipo de ação. Por exemplo, nasceu de um projeto do nosso Greenlight, essa proposta de um fundo de investimento e participação aeroespacial. Ele foi inovador no Brasil, é um corporate venture, né? E que foi a primeira vez que foi estruturado dessa forma, com parceria com o BNDES, FINEP, Desenvolve São Paulo. É um fundo que se preocupa em desenvolver a cadeia nacional aeronáutica. É um fundo que se preocupa, como o Franklin comentou aqui, a dar a oportunidade de pequenas empresas ter uma demanda, de pequenas empresas ter uma certa proteção no bom sentido, né, de que pode contar com uma empresa maior para poder se desenvolver e com a ajuda de uma empresa maior, mesmo que essa empresa nem tenha talvez intenção de adquirir essa empresa menor, mas mais pelo fato de começar a criar um ciclo positivo de desenvolvimento e conhecimento aeronáutico no Brasil, assim como já aconteceu, tem acontecido há muitos anos em outros países, né? E a empresa, ela chega a ser inovadora porque quase 50% da sua receita, ela advém de projetos inovadores desenvolvidos nos últimos 5 anos. Quantas empresas no mundo atingem essa marca? Vocês podem procurar descobrir, são poucas empresas. Então, assim, no setor que a gente está, que é um setor muito competitivo, ou inova ou não sobrevive. Então, não é que a gente tem o ímpeto de inovar sem a necessidade. O que nos faz inovar é a grande necessidade que tem no mercado, né? Então, uma outra coisa importante é que a gente investe por volta de 300 milhões de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento. 300 milhões de dólares por ano. É isso que a Embraer faz, né? 250 milhões de CAPEX, em construções, em laboratórios, em hangares, para que a empresa vá para frente em toda a instalação que ela tem, não só no Brasil, mas como no mundo todo, né? Então, é importante salientar que todo incentivo a esses investimentos, como, por exemplo, a Lei do Bem, é fundamental, é muito importante, porque isso se reverte multiplicado por muitas vezes para a sociedade. Pense no que aconteceu nos Estados Unidos quando foi decidido o programa espacial para ir para a Lua. Eu sei que estou falando de coisa antiga já, né? Parece que é coisa nova, coisa antiga. Mas quantas tecnologias vieram desse empreendimento, né? E assim por diante. Todo empreendimento que é feito traz tecnologia e traz progresso para a sociedade, né? Esses indicadores são indicadores que mostram a nossa substância, a nossa capacidade de fazer inovação. Então, é muito importante, só para ter uma ideia ali, 286 patentes internacionais
depositadas nos últimos anos. Isso é arrojo, isso é vontade, isso é capacitação da empresa de fazer o que ela tem que fazer e, acima de tudo, é uma necessidade. Só para terminar a apresentação, vocês acham que isso é suficiente? Eu vou terminar, mas eu vou falar, não é suficiente. Por quê? Outra vez o Franklin aqui da Microsoft está ajudando demais, porque olha o que ele falou. Vocês acham que dá para projetar os próximos 10 anos, olhando para os 10 anos que se passaram? Alguém tem filho adolescente aqui? Olha, então já deu a resposta, não preciso falar mais nada, né? Que já deu para ver que são formas diferentes de pensar, são outros comportamentos, são outras necessidades, não querem ter propriedade, querem ter experiência, são loucos por compartilhar, né? Eles valorizam coisas que são diferentes do que a gente valoriza hoje. A criança hoje de 3, 4 anos mexe já nesses smartphones por intuição e faz muito mais que o adulto, né? Então, o que está acontecendo hoje no mundo, e as curvas que foram mostradas hoje aqui na sessão anterior, mostram claramente isso, que está tendo um crescimento exponencial. Não só de tecnologias, mas de modelos de negócio. Há pouco também se falou do Uber aqui, se falou de outros modelos de negócio, como Airbnb e assim por diante. São modelos de negócio viabilizados por tecnologia. Então, o que vai acontecer no mundo quando essas tecnologias exponenciais, que já são conhecidas de todo mundo, elas se multiplicarem muito, e é o que vai acontecer nos próximos anos. A gente fala de inteligência artificial, e hoje inteligência artificial basta ir numa loja de brinquedo que você vê brinquedo com inteligência artificial. Já está democratizado, é para uso geral de todo mundo inteligência artificial. Porém, a inteligência artificial está sendo usada para outras coisas. As máquinas que aprendem, os computadores cada vez mais inteligentes. Olha o Watson da IBM, né? A capacidade que tem de fazer essas coisas é impressionante. Então, assim, não é aquilo que a gente está vendo hoje, mas é aquilo que vai acontecer pela velocidade de multiplicação dessas tecnologias que estão aí. Vocês vão ver muitas coisas autônomas, cada vez mais autônomas, ao longo dos próximos anos, né? Então, assim, eu não vou me alongar também nisso, mas eu só queria, para concluir de verdade, último slide, eu queria falar assim, cuidado, não se encantem com essa forma de que tudo parece ser muito veloz, e às vezes a gente confunde o veloz e o intenso com o complexo, e não tem nada a ver. O que as startups estão mostrando hoje é o seguinte, a simplicidade é o que interessa. Ser simples é ser eficaz, é ser ágil, né? Simplicidade junto com agilidade. Mesmo que a empresa seja grande, isso nós buscamos hoje. Por que todas as empresas estão tão interessadas nas startups? Porque nós queremos transformar a cultura das grandes empresas. A nossa empresa precisa ter uma transformação cultural muito grande, e vai ter. Porque precisa ser empresa com agilidade muito grande, né? A cocriação de valor. Não se faz nada hoje sem o crowdsourcing, ou sem a criação com outros, né? Se a gente quer oferecer alguma coisa para o cliente, não pergunte para o cliente o que ele quer. Sente junto com ele, se sente com ele, viva a vida dele e descubra junto o que ele precisa. Essa é a cocriação de valor que cada vez acontece mais. E, para finalizar, a adaptabilidade. Nesse mundo tão ágil, tão rápido, vai sobreviver aqueles que forem mais flexíveis e tiverem maior capacidade de adaptação. E eu, então, peço para todos vocês, para que pensem nisso, porque tudo que eu falei aqui não é característica só da Embraer. O que eu falei aqui é característica de qualquer instituição. Tudo que eu falei aqui serve para qualquer empresa, para qualquer instituição, seja ela privada, seja ela pública, seja de qualquer setor. Todas essas considerações, elas são muito aplicáveis, porque elas têm a ver com o ser humano.
O centro de tudo é uma mudança do ser humano que está acontecendo e que está levando essas imensas mudanças mundiais em todos os setores que a gente conhece. Tá? Então, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, pela paciência de eu ter passado por tanta informação num tempo tão reduzido. Tá? Muito obrigado. Senhoras e senhores, eu gostaria de pedir licença, porque eu tenho que voltar para São Paulo, é o último voo do dia. Embora eu adore Brasília, eu não gostaria de ficar o final de semana aqui, então peço licença. Se tiver alguma pergunta, eu me disponho a responder por e-mail. Fiquem à vontade para a comissão me encaminhar o e-mail, eu passei meu e-mail agora. Fiquem à vontade, será um prazer responder todas as perguntas. Peço só desculpas, porque devido ao atraso e o voo ser o último, eu não tenho como ficar mais tempo, tá bom? Muito obrigado. Ok. Doutor Campelo, como o senhor é muito fácil, uma pergunta só aqui. O Antônio disse que a FAB tinha aviões Catalina nos rios brasileiros, em especial na Amazônia. E ele pergunta, os Catalina eram de fabricação americana. Seria o caso de a Embraer considerar a possibilidade de fabricar e projetar aviões turbo-hélice anfíbios para integração nacional e também anti-incêndio? Obrigado pela pergunta. Assim, a Embraer é uma empresa que ela permanece sempre estudando muitas possibilidades. Sempre. A gente vive fazendo muitos estudos. Agora, a gente só coloca uma possibilidade para frente quando existe uma perspectiva significativa de negócio. Né? Precisa ter negócio, precisa ter demanda, porque a empresa precisa sobreviver. Tudo que ela investe é através do próprio lucro que ela tem. Então, essa pergunta, né? A Embraer está preparada para atuar em qualquer segmento, para fazer qualquer coisa, desde que tenha uma demanda significativa e desde que haja uma priorização de projeto entre as diversas demandas que tem. Então, essa é a posição que eu tenho para dar para vocês. E assim que tiver qualquer possibilidade de demanda em qualquer setor, logicamente a gente vai começar projetos nesse sentido, e pode ser qualquer demanda que exista. Tá? Bom, queremos agradecer então ao Dr. Franklin e ao Antônio Campelo, e passando já aqui a palavra ao Dr. Paulo Moll Júnior, Superintendente Nacional do Instituto Evaldo Lodge, e, claro, podendo dispensá-los, não dispensá-los, vocês é que têm que se retirar. Eu gostaria de me desculpar aqui também. Eu gostaria de me desculpar porque eu estou no mesmo voo que o Franklin. Eu vou precisar sair correndo com ele. Tá? Desculpa ter que sair antes de terminar, mas eu agradeço aí o convite mais uma vez. Tá? Ok. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Eu não estou no mesmo voo. Portanto, eu posso ficar mais um tempo com vocês, mas também tenho um compromisso às 7 horas, tenho que ser breve aqui. Tá? Boa noite, é um prazer enorme estar aqui nesse congresso, Seminário do Futuro. Falar sobre o futuro é uma coisa extremamente importante e inspiradora. E necessário, porque, na verdade, quando pensamos no futuro, nós planejamos o nosso presente para que a gente possa, de fato, estarmos bem posicionados para os desafios que virão. Aí alguém vai falar assim, ok, Paulo, você é superintendente do Instituto Evaldo Lodge. O que é o Instituto Evaldo Lodge? Rapidamente. Esse instituto é um instituto que é o braço da Confederação Nacional da Indústria, que faz a interação entre a academia e as empresas. Então, toda a parte de conhecimento estruturada dentro da Confederação Nacional da Indústria, ela é estruturada dentro do Instituto Evaldo Lodge. Então, a diretoria de inovação, da qual a Giana faz parte, está dentro do Instituto Evaldo Lodge, portanto, esse evento ele foi patrocinado e estruturado dentro dessa estrutura que é tão importante. E é importante falar isso porque, no Brasil, sendo muito rápido, às vezes a história se perde muito, e é importante saber quem foi esse Evaldo Lodge, que, na verdade, ele teve uma importância extrema na década de 40, quando o Brasil tinha um desafio enorme, que era se transformar num país industrial.
E naquele momento de se transformar num país industrial, o presidente na época era Getúlio Vargas, o desafio é como fazer a indústria no Brasil sem ter pessoas qualificadas para a estrutura industrial. Foi quando se pensou em se criar o sistema indústria, no caso, primeiro, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, isso em 42, e logo depois o SESI, ambas instituições completam 70 anos. E Oswaldo Lodge foi quem, na época parlamentar, foi o braço direito do Getúlio Vargas na construção deste modelo, que é do Sistema S, que começou ali, naquele momento, e acabou, em 1969, dando nome ao Instituto, que teve como objetivo, naquela época, da década de 60, responder um outro desafio, que era trazer os jovens para dentro da indústria, quando se teve o desafio de se fazer os estágios. Então, naquela época, na década de 60, esse era o grande desafio do Instituto, que era colocar os jovens dentro das empresas, no mercado de trabalho, e começou todo o processo de rejuvenescimento aí da força de trabalho. Aí você pergunta, hoje, qual que é o grande desafio do Instituto e qual o grande desafio da indústria? Porque quando a gente está falando do Instituto Oswaldo Lodge, eu me considero um privilegiado, Giana também, porque nós trabalhamos com agenda positiva, a gente trabalha com o futuro. Então, por mais que a conjuntura esteja complicada e complexa, nós sempre pensamos no que vem pela frente, quais são os desafios que virão e de que maneira vamos nos preparar para esse desafio. E isso é extremamente importante. Então, quando a gente pergunta sobre os desafios deste ano, né, desta época e desse século, o que se coloca muito claramente é que os desafios estão ligados à questão de educação e inovação, educação e conhecimento. O século XXI é o século da educação, é o século do conhecimento. Não que não tenha sido no passado, mas hoje isso tem sido colocado de uma maneira muito clara, que países que não conseguirem se desenvolver em termos educacionais ou não se desenvolver em termos de inovação, seguramente eles não conseguirão ser líderes globais. Então, a liderança global hoje, ela exerce a partir do conhecimento. Então, ter a educação, ter a inovação como bandeira fundamental para o crescimento de um país é bastante saudável e é o que a indústria de hoje defende. E aí eu posso falar especificamente pelo Instituto Oswaldo Lodge, que se estruturou, na verdade, para ser uma espécie de think tank da inovação. E aqui, né, como estou numa sessão especificamente para tratar de casos de sucesso, eu trarei um caso específico de sucesso dentro da área de inovação, que foi a criação de um movimento empresarial chamado Mobilização Empresarial pela Inovação, que foi um movimento criado em 2008, 2009. Na verdade, ele foi lançado em 2008, mas ele, de fato, lançou-se, de fato, em 2009. E ele criou-se de uma determinada forma. Naquela época, em 2008, e aí já a CNI já muito preocupada com a questão da inovação, sabendo que era um ponto importante, a inovação ela entra no planejamento estratégico da Confederação Nacional da Indústria, e isso tem bastante apelo para os empresários. Os empresários, de fato, entendem que esse é um valor importante. Mas tinha uma coisa que era um paradoxo, uma coisa muito interessante, que embora os empresários dissessem que a inovação era algo extremamente importante, era fundamental, era um dos itens mais importantes para a pauta dos empresários, você tinha muito pouco movimento pela inovação. Eu trabalho na Confederação Nacional da Indústria já há alguns anos, já vi várias coalizões empresariais para tratar de licenciamento ambiental, legislação trabalhista, taxa de câmbio, juros, mas para inovação, não. Então, existia, de fato, um grande movimento, na verdade, um entendimento de que inovação é extremamente importante, mas uma ação que era muito tímida. E, naquele momento, se criou um movimento que era exatamente para fazer com que novas empresas e cada vez mais empresas engajassem nessa bandeira, que é a bandeira da inovação. Como é que foi feita a história? A ideia inicial, e aí já começa a falar da metodologia, era de que é importante falar que a inovação é relevante, é importante, aumenta a produtividade, aumenta a competitividade das empresas e do país. Mas quem é importante para falar isso? É empresário. Quer dizer, o ideal seria empresários falando para empresários de que isso era importante. E, a partir daí, você constrói uma agenda para o país e comunica com a sociedade. E assim começamos essa agenda lá em 2009, começando a conversa com alguns empresários que já faziam inovação de maneira sistemática e regular nas suas empresas, né? E, a partir daí, esse grupo que estava separado, cada um fazendo a inovação na sua empresa, forma-se
um bloco para que possam tratar da inovação de maneira estruturada. E cria-se uma agenda para a inovação em que os tópicos principais eles começam a ser tratados naquele fórum, que era o Fórum da Mobilização Empresarial pela Inovação. E começamos na época, isso em 2009, com 15, 16, no máximo 20 empresários importantes de renome, mas eram apenas 15, 16, 17 empresários. E aí se pautou e se criou toda uma agenda de inovação a partir de temas que são extremamente importantes para a agenda de inovação e para o país. Então, ali tinha uma agenda que era de propriedade intelectual, outra agenda que era de fortalecimento das engenharias, estruturação de qualificação de recursos humanos para inovação, que era uma agenda importante. Tinha uma agenda de financiamento, tinha agenda que era ligada à inovação e comércio exterior, porque você não dissocia inovação de comércio exterior. As empresas mais inovadoras são as empresas exportadoras, as empresas exportadoras são as que mais inovam, então essas duas agendas elas são casadas. Tinha, na época, planos setoriais de inovação, então que se criou blocos de temas para tratar dessa questão da inovação. E uma questão extremamente importante, foi um movimento apartidário, foi um movimento estruturado de maneira voluntária, em que não há registro. Na verdade, você não tem presidente, é um movimento que não tem registro formal. Ele trabalha basicamente porque os empresários, naquele momento, estão exercendo uma posição cidadã, com o objetivo de melhorar o país, e uma posição de melhorar o resultado das empresas. Ali eles passam a ser inspiradores de outras empresas para que possam ser inovadores. E aí foi instituído esse movimento que tem dois objetivos principais. Primeiro, estimular a se criar cada vez mais e ter cada vez mais empresas inovadoras. E o segundo, ajudar, contribuir para o aprimoramento das políticas públicas para a inovação. E esse é um movimento que, ao longo do tempo, foi se fortalecendo. Um ponto extremamente relevante no processo foi que, a partir do momento que esse movimento ele foi se estruturando e as agendas foram ficando cada vez mais claras, isso facilitou enormemente o diálogo entre as empresas e o governo. Porque antes você tinha várias entradas, vários pleitos que vinham dos empresários para o governo para tratar da questão da inovação. A partir do momento em que tinha um bloco que trabalhava aqueles assuntos, colocava os assuntos de maneira estruturada e vinham conversar de maneira organizada com o governo, isso facilitou enormemente a interlocução, porque vinham as pessoas que tomavam as decisões do governo e conversavam com esse bloco de empresários que tinha uma agenda muito clara de assuntos definidos. E aí se criou uma estrutura muito bem feita. E hoje acabou, eu posso dizer que ao longo desses 7, 8 anos, a MEI hoje se firma seguramente como o fórum mais bem estruturado de interlocução entre o setor privado e o setor público. Isso inspira outras agendas para que possam seguir da mesma forma. Isso faz, e eu trago aqui como um caso de sucesso, porque a partir do momento que essa agenda se estruturou, muito do que se avançou na política pública se avançou exatamente porque foram assuntos que começaram na mobilização empresarial pela inovação, estruturaram-se ali e, a partir dali, teve um encaminhamento que foi extremamente relevante, importante e assertivo. Então, o que a gente está falando é que o que houve de mudança, qual foi o caso de sucesso? É uma forma nova de se fazer política, é uma nova forma de se estruturar de maneira técnica, é a forma da conversa, do diálogo, de trazendo argumentos técnicos e uma conversa específica sobre um assunto importante que é a inovação. Então, isso é o novo. E aí o Instituto Oswaldo Lodge se orgulha muito de estar fazendo essa coordenação técnica, que hoje é feita por mim e pela Giana, que está aqui do lado, que trabalhamos com essa agenda. A agenda já fez o convite, mas ano que vem esses resultados da mobilização empresarial pela inovação são sempre expostos em congressos de inovação que se realizam a cada 2 anos. O próximo congresso acontecerá no dia 27 e 28 de junho do ano que vem, e ali se coloca toda a agenda do que há de mais moderno e de mais novo no que se trata da agenda de inovação. Então, em linhas gerais, o caso que eu vim trazer é esse, de falar dessa agenda de inovação e falar exatamente sobre os desafios do
país. No caso do Instituto Oswaldo Lodge, educação e inovação são as agendas principais, inovação e educação são os desafios que se tem pela frente, inovação e educação é a construção básica do futuro. E aqui eu deixo o recado, e eu fico muito à vontade de falar nessa casa, que é o Senado, de uma maneira extremamente importante para que nós, brasileiros, e aqui especificamente nessa casa, que é uma casa que representa a sociedade brasileira, que possa, de fato, cada vez mais ter pessoas que se inspirem nessa agenda de educação e de inovação, porque elas são fundamentais para o desenvolvimento do futuro. Elas são fundamentais para o crescimento do país, elas são fundamentais para o fortalecimento dessa nação, elas são fundamentais para a construção dos nossos cidadãos, elas são fundamentais para o desenvolvimento das nossas empresas. Então, muito obrigado. Agradeço a participação aqui, né, de todos. Estou vendo aqui as pessoas que ficaram bravos guerreiros. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui, mais uma vez, ao Dr. Paulo Mal Júnior, em nome do Instituto Oswaldo Lodge. Aqui tem uma pergunta que foi feita ao Franklin. E, como eu disse aqui, será respondida por e-mail. E eu também não quero, doutor Paulo, que o senhor fique aqui da mesma forma preocupado com o seu voo. Eu tenho que fazer o encerramento. Então tranquilo, mas então eu tenho que fazer o encerramento. Eu quero convidar o senador Cristóvão Buarque para estar aqui comigo no encerramento. E como eu tenho aqui que seguir também o script, eu quero ler aqui, senador Cristóvão, um e-mail que recebemos, uma mensagem do senador Guido Girardi, presidente da Comissão de Desafios do Futuro do Senado do Chile. Saudações aos participantes do Congresso do Futuro. Senador Wellington Fagundes e senador Cristóvão Buarque, caros amigos, ao cumprimentá-los, envio o meu desejo de bom êxito na realização do Congresso do Futuro. Democracia, comunicação e progresso no mundo digital e sustentável. Agradeço o convite para participar do evento, mas, lamentavelmente, por questões de saúde, não será possível acompanhá-los. Na semana passada, participei da Assembleia Mundial das Organizações das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura FAO, lá na Itália, e em que tive a oportunidade de apresentar a legislação chilena que trata a respeito da descrição nutricional, que passa a ser referência mundial na luta contra a obesidade. Ao retornar, sofri uma trombose e, por recomendações médicas, não pude viajar para participar do Congresso no Brasil. Na certeza de, em breve, poder participar de novos encontros, lhes cumprimento cordialmente. Senador Guido Girardi, presidente da Comissão de Desafios do Futuro do Senado do Chile. Queremos esclarecer que, inclusive, ele tinha confirmado, já tínhamos mandado a passagem, mas, infelizmente, ele não pôde vir, está aqui a justificativa. Eu quero também aqui ler uma síntese preparada aqui pela consultoria de cada tema. Desenvolvimento sustentável na América Latina como conclusão dos nossos trabalhos. Sustentabilidade e Agenda 2030, consultora designada Karen Kasmayer. O painel de abertura do evento debateu o tema do desenvolvimento sustentável na América Latina com ênfase na Agenda 2030 e na sustentabilidade. Esta agenda visa um plano de ação que tem por objetivo, dentre outros, disseminar ações voltadas à erradicação da pobreza, garantia dos direitos humanos e combate às mudanças climáticas. Nesse contexto, o convidado Dr. Carlos Nobre analisou o desmatamento na Amazônia e propôs um novo modelo de desenvolvimento para esta região do país, focando em um futuro sustentável para a Amazônia. Já o Dr. Rômulo Paes de Souza enfatizou a importância das políticas públicas setoriais e interconectadas para o alcance do desenvolvimento social. Por fim, o Dr. Marcelo Bicalho expôs a experiência da Natura como empresa que desenvolve produtos sustentáveis e que incorporou tal valor em sua produção e em seus produtos. Bom,
Outro tema é desenvolvimento sustentável na América Latina, desafios para o futuro. Consultor designado Habib Jorge Frache Neto. Essa mesa discutiu o papel da cooperação entre os diversos atores e a importância crucial da educação criativa. Ainda, o meio empresarial, representado pela General Electric do Brasil, apresentou sua contribuição para esses desafios em setores como energia, abastecimento de água e saúde. Outro tema, saúde e alimentação para o futuro, segurança alimentar, consultor designado Henrique Salles Pinto. A mesa redonda Saúde e Alimentação para o Futuro, Segurança Alimentar, teve o objetivo de apresentar as principais questões inerentes à oferta quantitativa e qualitativa de alimentos à população mundial, com ênfase em segmentos sociais hipossuficientes. Considerando a perspectiva de aumento da insegurança alimentar e nutricional em países de menor desenvolvimento relativo, os palestrantes abordaram estratégias imprescindíveis para a superação desse desafio. Nesse contexto, destacaram também a importância das políticas sociais do Brasil, cujo agronegócio foi reconhecido como um dos mais efetivos no objetivo de promover a segurança alimentar mundial ao longo das próximas décadas. Ainda o tema Saúde e Alimentação para o Futuro, Políticas Públicas para a Saúde, consultor designado Flávio Palhano de Jesus Vasconcelos. Sobre esse tema, as palestras focaram em aspectos atinentes aos sistemas públicos de saúde. Foram apresentados resultados epidemiológicos alcançados pelo Sistema de Saúde de Singapura, uma das mais bem-sucedidas redes assistenciais do mundo. Apresentou-se também a evolução da terapia farmacológica no âmbito do Sistema Único de Saúde. Outro tema, Educação, Ciência e Inovação do Futuro, consultor designado Eduardo Viotti. Foi feito um diagnóstico que mostrou as enormes limitações do sistema educacional brasileiro, que já não é capaz de dar respostas minimamente adequadas às necessidades atuais e que se defronta com o dificílimo desafio colocado pela nova revolução tecnológica que está se concretizando. Apresentaram-se lições para a experiência internacional, a experiência internacional nos pode ensinar para a superação dos nossos desafios. Destacou-se, em particular, a centralidade da educação pública nessa tarefa. Outro tema, o futuro da comunicação e seu impacto nas relações humanas, consultor designado José Carlos Silveira Barbosa Júnior. No painel cujo tema intitula-se O futuro da comunicação e seu impacto nas relações humanas, todos os palestrantes, à sua maneira, abordaram os aspectos da democracia, da comunicação e do progresso no mundo digital e sustentável. Mário Almeida ressaltou que o desafio da comunicação é saber o que fazer com toda a informação disponível. Gabriela Maforte definiu a necessidade de se contar histórias com tecnologia e conteúdo inteligente para um público já inserido na conectividade. Por fim, além de apresentar diversas experiências, Marcelo Taz ressaltou que não deve haver preconceito para mudar a realidade e que o desenvolvimento da comunicação depende da criatividade, tecnologia e conteúdo. O penúltimo, democracia representativa no mundo digital, consultor designado Fernando Antônio Gadelha da Trindade. A mesa redonda Democracia Representativa no Mundo Digital abordou o histórico das possibilidades que abriram para ampliar a participação da cidadã por meio, eu acredito que é do cidadão, por meio de instrumentos tecnológicos com o surgimento da internet, especialmente nos últimos 10 anos. Seja para ampliar a fiscalização da cidadania, no acompanhamento das políticas públicas e dos programas de governo, seja para aproximar os cidadãos dos parlamentos, reivindicando, propondo e discutindo as proposições legislativas. As novas tecnologias têm impactado inquestionavelmente as democracias representativas. Esse foi um apanhado produzido em tempo real pela Consultoria Legislativa do Senado Federal, do que tratamos nesses 2 dias tão produtivos.
Posteriormente, os consultores, todos eles especialistas na temática das mesas que conduziram, prepararão um texto crítico e um resumo da palestra de cada convidado, de forma a consolidar um texto coeso e coerente, que será certamente importante referência no tema discutido em cada painel. Tudo isso será publicado tanto no papel quanto eletronicamente, para que tenhamos um legado desse evento que contribuirá por muitos anos para os trabalhos do Senado Federal, do governo brasileiro e do segmento empresarial, para embasar as decisões que produzirão um futuro melhor para as gerações vindouras. E quero também registrar que o nosso último bloco também, da mesma forma, será compilado e fará parte do documento. Por fim, não há como agradecer o intensivo e imprescindível apoio da consultoria legislativa nas figuras do consultor-geral Danilo Augusto Barbosa de Aguiar, da consultora-geral adjunta Roberta de Assis e do consultor-geral adjunto Gustavo Talialenha. Claro, teríamos que citar aqui todos, né? Mas estamos fazendo em nome desses 3 consultores. Eu quero dizer que, para minha honra, e quero aqui definir que quem vai encerrar o nosso congresso será o senador Cristóvão Buarque. Eu quero aqui fazer as minhas considerações finais, agradecendo a todos e dizendo que, ao longo desse evento, todos nós tivemos uma oportunidade maravilhosa de receber ensinamentos grandiosos e diferenciados. Especialmente, tivemos esclarecimentos sobre caminhos que podem ser trilhados. Recebemos também, vindo das personalidades que aqui estiveram, indicações de como produzir uma sociedade mais justa, equilibrada e capaz de gerar um futuro digno para as gerações vindouras. Como afirmei ontem, este evento foi além das expectativas, por tudo o que trouxe e também pelo estímulo que gerou e pelo peso histórico que tem. Tenho certeza que será o primeiro de muitos que ocorrerão para dar voz à sociedade, trazer mais um canal de orientação a nós parlamentares e gerar caminhos na construção do futuro. Quero agradecer por isso a todos os maravilhosos palestrantes que aqui dedicaram seu tempo, pela certeza de estarem dando mais uma contribuição para o esclarecimento da sociedade. Agradeço também a todos os participantes neste evento, pela sua atenção, pelo carinho que nos dispensaram e pelo seu entusiasmado convívio com todos nós. Mais uma vez, agradeço aos servidores do Senado Federal, ao meu gabinete, ao gabinete da liderança do PR e às entidades e instituições que tornaram possível o Congresso do Futuro. Comunicação e progresso no mundo digital e sustentável, cujo êxito produzirá frutos que com certeza todos nós temos. As palestras e os debates desses fecundos 2 dias tão bem confirmaram que a democracia, o regime representativo, seus atores e suas agências, principalmente nós, os parlamentares, coração da vontade do povo, precisam incorporar os desafios e as oportunidades desse admirável mundo novo, sob pena de enfraquecer cada vez mais os laços entre representantes e representados. Como na letra de uma canção norte-americana, o futuro não é mais como costumava ser. E esta a grandeza da vida humana. E esta é a grandeza da vida humana, pois temos a oportunidade de melhorar, se tivermos principalmente humildade de aprender coletivamente e buscar as passagens para um mundo cada vez mais digno de todos. Para concluir, lembro que estamos construindo esta história e o presente não suporta mais que existam apenas espectadores. Todos somos os construtores do futuro e eles nos cobrará se não entendermos isto. Daqui eu saio com a certeza de que entendemos essa verdade e cumpriremos nosso papel. Eu quero ainda agradecer ao nosso presidente do Senado, senador
Quero agradecer o senador Renan Calheiros, com toda a mesa diretora da Câmara, do Senado. Agradecer também aqui o Valdir Miranda, Andréa Mano, Bruno Cunha, Ayrton Aragão, Alisson Bruno, Jéssica Oliveira, Bruna Magalhães, Fernanda Araí, Ricardo Vaz, Milena Queiroz, Thaís Costa, Rosimar Soares, Matheus Camilo, Sérgio Brito, Paulo Afonso e Silvia Rocha. E, claro, também ao diretor da Secretaria das Comissões, meu amigo conterrâneo do Mato Grosso, Dirceu Machado, e toda a sua brilhante equipe. E, claro, quero agradecer também os dois diretores, mais uma vez, a diretora Ilana e o doutor Bandeira, competentes condutores aqui do nosso processo. Eu quero aqui também agradecer todos os amigos que aqui vieram, em especial a minha esposa Mariene Fagundes, em nome de todas as mulheres que se sentiram pouco representadas aqui, viu, senador Cristóvão? Elas reivindicaram, inclusive, para o próximo congresso, que a gente tem aqui uma condição de paridade. É uma reivindicação justa e que, claro, que vamos buscar. Até porque, segundo uma palestra que eu ouvi da minha esposa, Mariene, diz que se nós fizermos tudo que estamos fazendo, no sentido de ampliar os direitos da participação da mulher, ainda provavelmente vamos demorar 500 anos para ter essa condição igualitária. Portanto, temos que lutar muito, né? Temos que trabalhar muito, né? Na busca de uma justiça social igualitária, não só entre homens e mulheres, mas principalmente nas sociedades, de um modo, quem está lá mais longe, distante, com todas as desigualdades que infelizmente ainda acontecem no mundo, né? Aqui discutimos um tema assim, extremamente importante, né? Que foi a questão da insustentabilidade alimentar, hoje, com fartura às vezes de alimento, e as pessoas, a falta de acessibilidade ao alimento. Portanto, senador Cristóvão, Vossa Excelência, que é uma referência aqui no Congresso Nacional, no Brasil, um homem que discute muito, ao nosso ver, o melhor caminho para que a gente possa encontrar essa igualdade é exatamente através da educação. Então, Vossa Excelência tem aqui a responsabilidade, claro, com todo o brilhantismo que lhe é peculiar, de superar as minhas deficiências e poder aqui encerrar o nosso congresso. Eu quero deixar claro que não consigo ver deficiência no trabalho do senador em relação a esse evento. Ao contrário, o senador Wellington Fagundes superou minhas expectativas. Em qualquer momento, um encontro como esse já seria uma grande surpresa. Mas neste momento de dificuldades financeiras do Brasil, de extrema instabilidade política no país e ainda mais especialmente nessa casa, conseguir fazer um evento como esse, trazendo personalidades como eu vejo aqui na minha frente, e termos debate desse tipo, falando do futuro, no meio do pântano do presente, é algo que eu me surpreendo que o senhor conseguiu fazer com sua equipe, o Valdir especialmente, que é quem mais teve contato comigo, que me surpreende. Eu fico muito feliz de ter participado disso. Esse é um momento histórico. Primeiro, tudo que é o primeiro é um momento histórico. E foram muitas as palestras que nós ouvimos aqui e que me impactaram. Eu quero chamar a atenção a uma, porque ela traz uma inspiração para nós discutirmos o futuro do Brasil. É do professor Reginaldo, quando ele colocou os avanços na medicina e trouxe que a nova geração de tratamentos de doenças tipo câncer não será mais com remédios genéricos, não genérico no sentido de sem laboratório, não de remédio que se dá a mais de um paciente igualmente. Cada paciente terá o seu tratamento personalizado. E o remédio não será mais para enfrentar a doença de fora para dentro, mas desenvolver em cada doente os anticorpos do seu próprio organismo para enfrentar a doença. Por que eu
quero trazer a atenção disso? É porque eu acho que um país é um organismo vivo. É um organismo que precisa de médicos. Mas os médicos somos nós próprios, as células do país. Da mesma maneira que ele disse que as células cancerígenas têm que ser enfrentadas com os anticorpos de outras células saudáveis, a gente precisa fazer isso no Brasil. E aí não vamos personalizar pessoas brasileiras, mas vamos setores, segmentos, ações. Nosso desafio para curar o país é saber onde buscar anticorpos que vão corrigir nossas doenças. Quais são os anticorpos que podem enfrentar a corrupção? Uma justiça mais eficiente, a punição mais firme, mais transparência. Vamos encontrar os anticorpos. Quais são os anticorpos que vão enfrentar essa maldição brasileira da inflação? É a austeridade no gasto público? Como eu acho que deve ser? Quais são os anticorpos para fazer com que a educação fique boa no país? É mais dinheiro, como muitos dizem? É tapar os vazamentos de desperdícios? É colocar mais crianças na escola por mais tempo? É acabar com a fome na casa dos alunos? É alfabetizar os pais para que possam orientar os filhos no dever de casa? A palestra do professor Reginaldo me provocou bastante nesse sentido. Como saber quais são os anticorpos que o Brasil tem para enfrentar suas próprias crises? Não tenho certeza se foi o professor Alfredo Penavega que ontem, quando eu saí daqui, disse que nós estamos num processo de metástase. Não sei se foi. Há uma metástase. E precisamos identificar os anticorpos. Eu creio que seria uma maneira diferente de enfrentar os problemas brasileiros. Mas eu cito essa palestra, mas acho que eu tive a oportunidade de assistir e não foi fácil a semana. A gente tinha que estar em 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Todas elas fizeram uma boa provocação. Uma provocação de que é um futuro. E o senador disse, Wellington, que nós somos os construtores. Eu creio, senador Wellington, que mais do que construtores, nós temos que ser também os arquitetos. Houve um tempo que ninguém precisava ser arquiteto do futuro. O futuro já estava pronto. Bastava ter um PIB alto. Bastava aumentar a produção. O resto viria. É assim que a gente pensava, até muito recentemente. Hoje não. Hoje nós precisamos de pensar qual o futuro que a gente deseja. É o futuro com maior produção ou o futuro com mais bem-estar? Não são mais sinônimos. É o futuro com mais carro nas ruas ou o futuro em que a gente vai mais depressa de casa para o trabalho, do trabalho para a família? E aí talvez não seja por carros privados. É a sociedade onde a gente não deixa bandido solto construindo cadeias ou uma sociedade onde a gente consiga reduzir o número de bandidos e possa reduzir o número de cadeias? São alternativas diferentes que nós vamos ter que escolher. Nós vamos ter que escolher o futuro, coisa que a gente não precisava fazer até pouco tempo. Quando a gente dizia o Brasil é o país do futuro, porque o futuro estava dado. Agora a gente tem que dizer, o Brasil é o país de qual futuro? E esse seminário tem como papel tentar convencer cada um de nós de ser um pouco arquiteto do futuro e, ao mesmo tempo, construtor do futuro. É isso que nós queríamos e é isso, senador Wellington, que eu acho que o senhor conseguiu a organizar esse primeiro Congresso do Futuro. Eu espero que possa estar junto do senhor para organizar o segundo. Eu espero que ou o senhor ou outro presidente, se houver mudança, porque aqui nós temos prazos para ficar, eu espero que seja capaz, sejamos, sob sua liderança, sob sua inspiração com o outro, fazer o segundo. Eu tenho a impressão que quem passou por aqui está com vontade de ver no segundo Congresso. E esse é o nosso compromisso, estarmos aqui no segundo Congresso. Eu
agradeço ter podido assistir. Fico feliz. E embora o Congresso no Chile, como nós participamos juntos, dura uma semana inteira, o Senado do Futuro no Chile é uma semana inteirinha. Apesar disso, aqui foi um dia, 2 dias, mas 2 dias muito ricos. Eu parabenizo cada um de nós que teve a chance de estar aqui e proponho que nos encontremos daqui a um ano, quem sabe, no 2º Congresso do Futuro. Um grande abraço para cada um, e passo a palavra de volta ao senador Wellington, que como presidente precisa ser quem encerra. E não... Como chegou uma pergunta aqui para o senador Cristóvão, é a última pergunta, acho que a gente não poderia encerrar sem fazê-la. Senador Cristóvão, durante todo o conteúdo exposto nesse Congresso do Futuro, ele está afirmando, né? Como acharemos um meio para quebrar a cortina de ouro? Página 23 do livro Mediterrâneo Invisíveis. Fabrício Silva da Luz, Dal Agnol, parece. Primeiro, eu quero agradecer ao Fabrício e para vocês que não teve a oportunidade de ver, explicar a cortina de ouro. Cortina de ouro é um conceito que eu desenvolvi, publiquei um livro com esse título mesmo, A Cortina de Ouro, em 1994. Vocês veem que eu estou velho. E a cortina de ouro é a ideia que eu, aliás, falei um pouco hoje de manhã, de que depois da cortina de ferro, que era assim, vertical, separando o leste socialista do oeste capitalista, nós temos hoje uma outra cortina, que passa por dentro de cada país, serpenteando o planeta, separando ricos de pobres. Isso nós temos hoje em qualquer país. O mais rico país tem uma parcela pobre, pequena, mas tem. E o mais pobre país tem uma parcela rica, muito rica, pequena, mas tem. E separando uma cortina de ouro, que eu tenho chamado agora, depois desse último livro, de Mediterrâneos Invisíveis. Os Mediterrâneos Invisíveis, o que, por exemplo, cerca o restaurante que a gente vai, quando vai a um restaurante caro, dos restaurantes baratinhos, ou dos pobres, que não conseguem nem ir a restaurante pobre, é um Mediterrâneo, que a gente não vê, mas está ali, não deixa entrar os excluídos. A pergunta do Fabrício é como quebrar essa cortina de ouro. Não dá para todos migrarem, passar por cima da cortina de ouro, da pobreza para a riqueza ocidental. Não dá para todo mundo ter um carro. Ainda tem muito demagogo que propõe isso. Muita gente demagoga. Mas nem cabe nas ruas, se tivesse. E não caberia, não teria petróleo. Aí diz, mas já vai ter carro elétrico. Não vai ter energia elétrica suficiente para colocar nas baterias dos carros. Teria que destruir tanta Amazônia para fazer represa, ou colocar tantas centrais nucleares, com todos os riscos que as centrais nucleares provocam. Não daria. Primeira coisa, Fabrício, para superar a cortina de ouro é preciso mudar o conceito de riqueza. A riqueza não pode ser o alto consumo que nós temos hoje das parcelas de alta renda, não importa o país onde more. Não pode ser. Tem que ser o bem-estar. E o bem-estar significa, muitas vezes, viver bem sem grande consumo. Então, essa é a primeira coisa, mudar o conceito de riqueza. Riqueza não é o PIB, riqueza é o bem-estar. Riqueza é a possibilidade de buscar a felicidade. Dito isso, eu considero que nós temos que fazer com que não haja ninguém, por interferência do Estado, por transferência de renda, por garantia de educação, de saúde, de financiamento para habitações populares, ninguém que esteja abaixo de um certo piso, um piso social. Ninguém abaixo aqui, todo mundo daqui para cima. Como fazer isso? Transferência de renda, como a gente já faz com a Bolsa Família, é um caminho. Mas, sobretudo, escola de qualidade. Sistema de saúde de qualidade. E menos hospitais e mais saúde da família, como alguns chamam. Saúde em casa, como chamava-se alguns anos atrás no governo do Distrito Federal.
E aqui em cima é preciso a gente ter um teto, acima do qual ninguém consome. Um teto ecológico. Veja que eu não falei em limitar a renda, eu falei em limitar o consumo. Você pode ter todo o dinheiro que quiser, mas não pode sair por aí matando elefante, porque é uma espécie em extinção. Não pode sair por aí usando um carro que consome mais combustível do que deve ser permitido. Não pode ter uma arquitetura que não respeite o meio ambiente. Então, nós temos um teto e um piso. Aqui dentro, a gente tem que ter uma escada que permita alguns chegarem aqui ao topo do consumo, outros ficarem embaixo, mas ninguém excluído. Talvez alguns fiquem embaixo porque não querem consumir muito. Outros é porque não têm o talento de subir a escada. Outros porque têm até talento, mas não têm perseverança para fazer isso. É preciso garantir, entretanto, duas coisas iguais para todos no acesso. Educação, para que você possa subir na escada, porque é a educação que faz subir ou não. Obviamente tem algumas chances na vida, mas tirar na loteria é muito raro, não é o caminho. Além de que a loteria concentra a renda, um ganha, mas 30 milhões perdem, senão não ganharia. A outra é a saúde, porque sem a saúde, por mais talento, persistência, você não sobe, você morre no caminho, ou fica sem condições físicas de subir. É isso que a gente precisa. Resumindo, educação e saúde para todos. A garantia de mínimas condições de vida para todos. E a liberdade de cada um disputar, subir nessa escada. Até um teto no consumo. Eu acho que isso é possível. Nós já temos renda suficiente no mundo. Já temos poupança suficiente. Vai precisar de um programa que não vai ser nacional, vai ser mundial para superar isso. Vai acontecer ou não? Depende. Pode não acontecer em 30 anos, 50 anos. Como disse a Mariane, vai levar 500 anos para as mulheres chegarem. Pode ser que a gente leve 500 anos para isso. Até lá podem surgir outras alternativas diferentes do que essa. Mas eu acredito que a catástrofe que está em marcha, catástrofe da migração em massa, catástrofe do aquecimento global, catástrofe do desequilíbrio financeiro, catástrofe da falência fiscal dos estados por todas as partes, essa grande catástrofe, ela pode ser pedagógica e nos força a encontrar esse caminho que eu disse ou outro. Mas o mais importante, Fabrício, é ter gente que pergunte como você perguntou. Isso é que é importante. Você, né? Isso é que é importante. As pessoas se perguntarem como é que a gente derruba a cortina de ouro. Uma boa pergunta é o primeiro passo para a gente encontrar uma resposta razoável. Então, continue fazendo suas boas perguntas que a gente encontra o caminho. É isso. Nós queremos anunciar que aqui, já terminando, nós vamos ter agora ainda o lançamento do livro com autógrafos. O livro Nos Olhos dos Meninos, a Catástrofe de Chernobyl. Chernobyl para outros. Imaginário e construção de uma tragédia. Com o Alfredo Pena Vega, que foi um dos nossos palestrantes, o chileno, que hoje mora em Paris. E eu quero agradecer em nome dele aqui a todos os palestrantes e gostaria de convidar a todos vocês que quiserem vir aqui à frente para a gente tirar uma fotografia coletiva com o fundo lá do Congresso do Futuro, e essa fotografia coletiva a gente disponibiliza também a todos vocês, que podem até guardar de recordação. Então todos que quiserem são convidados para estar aqui conosco.